Para o guia PMBOK, então, a maioria das habilidades de comunicação vai servir tanto para o gerenciamento geral, como para o gerenciamento do projeto, né? Então, vale tanto para o GP, que está lá gerenciando o seu projeto, mas como a empresa como um todo. E ele fala que 90% do tempo do GP é utilizado comunicando. E é verdade, porque se tu parar para pensar, o GP ele está falando com o cliente, ele está falando com o time, ele está falando com o chefe, com o presidente, né? Ele está validando o tempo, ele está validando escopo, então ele não para nunca, ele comunica muito. Então, uma das soft skills que é muito importante para quem quer ser um gerente de projeto é saber comunicar. Né? É saber comunicar claramente. E uma coisa bem importante que ele colocou ali no vídeo, que eu acho assim muito importante, é tu pegar um feedback, né? Às vezes tu ensinar alguma coisa ou dentro de uma reunião e pegar de volta a resposta. Então, por exemplo, tu tá lá numa reunião de projeto, passando uma informação, né? E aí tu quer que o teu dev faça alguma coisa, né? Ah, dev faz isso. Então, uma das regras que é interessante é tu perguntar assim, tá, tu entendesse o que tem para fazer? Sim, tá, então me fala o que tu entendesse. Às vezes não é nada a ver, né? Às vezes não tem nada a ver com aquilo que tu pediu. Então, vale muito a pena pegar esse feedback de volta. Mas vamos lá, vamos trabalhar, então, o planejamento das comunicações, tá? Esse planejamento, ele determina essa questão de quais informações eu passo para as partes interessadas no meu projeto e como é que eu abordo essa comunicação. Então, tem 3 conceitos que eu vou passar para vocês agora, que são canais de comunicação, modelos de comunicação e métodos de comunicação, tá? São esses 3 itens. Então, vamos lá. O que é importante? Como dentro de projetos tu pode ter muitas pessoas, né? Pode ter times de projeto com 20 pessoas, 30 pessoas, 100 pessoas, 50 pessoas, aí depende de como a empresa trabalha e tudo mais. Mas assim, ó, o que é importante na comunicação? Tu entender quem vai falar com quem e como essa informação vai ser passada. Então, é importante determinar e limitar quem vai se comunicar com quem e quem receberá a informação. Então, vamos lá. Primeiro conceito, canais de comunicação. Canais de comunicação é um indexador, né? É um indicador de complexidade. Então, com quanto mais pessoas eu tiver um relacionamento, mais canais de comunicação eu tenho. Então, vamos lá. Eu tenho 2 pessoas aqui, a Alessandra e o Douglas, né? A gente fala entre si, nós somos um canal de comunicação. Se eu coloco o Alessandro aqui, eu já tenho 1, 2, 3 canais de comunicação. Né? Se eu coloco mais o Vitor, né? Ou eu coloco mais alguém, eu já vou multiplicando esses canais de comunicação, né? Então, se eu tenho 5 pessoas, eu tenho 10 canais, e assim por diante, tá? Então, quanto mais canais de comunicação eu tenho, mais eu tenho que cuidar o gerenciamento dessa comunicação, tá? Então, eu tenho esse N-1 sobre 2 para falar sobre os projetos. Depois, eu quero que vocês calculem para mim quantos canais de comunicação tem em cada projeto, tá? Em cada projeto de vocês. Fazendo essa continha aqui. Mas eu vou seguir com a teoria. Vamos lá. Item 1, então, canais de comunicação. Item 2, modelos de comunicação. Esse aqui é o nosso modelo de comunicação, tá? Essa figura aqui, ela representa o nosso modelo. Então, vamos lá. A gente tem aqui, na primeira parte da figura, o emissor. Quem é o emissor? O emissor é aquele que vai passar a mensagem. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Eu, professora Alessandra, sou a emissora, certo? Então, eu estou passando aqui a mensagem da aula, né? Eu estou ensinando a aula, eu estou passando uma mensagem. Só que a minha mensagem, ela vai codificada, certo? Eu vou traduzir essas minhas ideias numa linguagem que seja compreendida por todos. Então, qual é a linguagem que eu estou usando? Eu estou usando o português, né? Nossa linguagem é português, então eu estou usando o português. Eu podia estar dando uma aula em inglês, holandês, alemão, chinês, né? Mas será que se eu desse uma aula em chinês, o meu receptor ia entender a minha mensagem? Talvez não. Né? Então, toda mensagem que eu faço, eu vou codificar essa mensagem em alguma linguagem que seja compreendida pelo meu público. Ah, eu vou apresentar um artigo num congresso. Sempre que a gente viaja para algum congresso, a gente identifica qual é o meu público. Vai ser só
pessoas só brasileiro, vai ter brasileiro estrangeiro, o meu congresso é internacional, fica na Europa, então tem que ser em inglês, entendeu? Então, sempre tem que cuidar como que tu vai codificar essa tua mensagem. Então, vamos lá, eu tenho um emissor, eu vou codificar, e essa mensagem vai para o meu receptor, que no caso são vocês. Vamos pegar esse exemplo, né? Então, eu estou aqui passando a minha mensagem para vocês, mas entre eu emitir essa mensagem e vocês receberem, tem o que a gente chama de ruído. Olha aqui, ó. O ruído. Qualquer fator que pode interferir nessa mensagem é um ruído. O que a gente pode considerar de ruído nesse nosso ambiente online aí que a gente está trabalhando? Quem me ajuda? O que pode atrapalhar a mensagem para que vocês não recebam bem? Internet. A internet. O que mais? Barulho exterior também. O barulho, os cachorros, o trânsito atrás da, né? Se tu mora numa via muito movimentada, onde tem muito trânsito, as reformas que todo mundo está fazendo dentro de casa. Estou falando alguma besteira, não? Hein? Quantas pessoas hoje estão fazendo reforma dentro de casa, aproveitando? Não, já que eu estou em casa, pandemia, eu vou arrumar o banheiro. E aí, troca todos os azulejos do banheiro. E aí, tu quer vizinho, quer dar aula, quer estudar, e aquele barulho desgraçado da obra do vizinho. E tu não consegue passar a tua mensagem. Então, isso é um ruído, né? Muito bem, mas, graças a Deus, hoje está tudo calmo, né? Pelo jeito, a internet está funcionando bem, estamos com pouco ruídos na nossa transmissão. Então, a mensagem passando, eu como emissor, passando a mensagem, vocês vão decodificar, certo? Ou seja, reconverter tudo que eu estou passando para vocês, que estou ensinando em ideias significativas, né? E o que é o ideal? É eu perguntar para vocês, pessoal, vocês entenderam? Tá tudo certo? E aí pegar um feedback dessa mensagem. Que, de novo, pode ter ruído, sim, né? E aí eu vou decodificar essa mensagem através desse feedback de vocês. Então, esse é um modelo de comunicação, né? Onde tem a codificação, a mensagem, seu feedback, o meio. O meio, o que é um meio, né? O que a gente está usando para transmitir a mensagem. Então, hoje eu estou usando o Zoom, estou usando um meio internet para passar a minha mensagem, certo? Né? Geralmente, a minha mensagem pode ser também numa sala de aula, onde o ruído pode ser o barulho do ar-condicionado, os carros da Bento e assim por diante, né? Muito bem, então a gente viu canais de comunicação, modelos de comunicação, métodos de comunicação. Como é que funcionam os métodos de comunicação? Então, eu tenho a comunicação interativa, tá? Que é a comunicação mais eficiente, né? Ela garante que as pessoas entenderam o que está sendo comunicado. Como é que funciona essa forma, essa comunicação interativa? Então, a comunicação interativa, ela é através de reuniões, telefonemas, videoconferências, né? Tudo isso que tu pode estar perguntando para outra pessoa. Tu entendeu o que eu falei? Tem alguma dúvida? Né? Então, você garante que a informação chegou. Olha, nós vamos estar semana que vem, vai ser trabalho. Todo mundo entendeu? Todo mundo sabe que quinta eu vou estar até as 23h59, tem que entregar o trabalho. Então, eu estou passando uma comunicação e durante essa reunião, o vídeo, eu já tenho feedback dizendo, sim, professora, a gente entendeu ou não, professora, não entendi como é que é esse trabalho, né? Então, a gente já consegue pegar o feedback se a mensagem chegou bem. Então, isso a gente chama de comunicação interativa. Depois a gente tem... Essa daí é TCP, então. O que tu chama de TCP? Não, então essa daí é a comunicação TCP, né? Tem confirmação de entrega. Sim, sim, sim. Tem a confirmação de entrega. Tem a confirmação da entrega. Exatamente. Comunicação ativa. Já nem me lembro mais desses protocolos, Douglas. Protocolo de rede, não me lembro mais. Mas vamos lá. Comunicação ativa. Essa comunicação é o push, certo? Tu manda por e-mails, tu manda por carta, tu manda por memorando, tu manda por comunicado. E aqui eu vou fazer uma pergunta para vocês. O WhatsApp para vocês é comunicação ativa ou comunicação interativa? O que vocês acham? Vocês têm a garantia Depende do contexto. Tem a garantia que a comunicação vai chegar? É a confirmação se ela chegou ou não.
É. Mas confirmou que chegou, mas tu consegue confirmar que a pessoa leu? Nem Consegue todos. No caso, sim. É. Se a pessoa configurar para isso, sim. Tu garante o entendimento da Não. mensagem pela outra parte? Aí não, aí não. Ah, daí não, né? Então, assim, pessoal, o WhatsApp não é comunicação interativa, né? Ah, funciona muito bem, a gente manda, brasileiro, então, adora WhatsApp. Eu estava numa palestra com uma menina que fez uma pós, uma professora da PUC que fez uma pós na Alemanha, e ela disse o seguinte, alemão não dá WhatsApp para ninguém, entendeu? O WhatsApp é particular, e eles são, assim, muito fechados, não é só família, é amigos muito próximos para ter o WhatsApp, né? A gente aqui brasileiro é diferente, né? A gente tem WhatsApp, a gente já dá WhatsApp para todo mundo, já o WhatsApp já não é mais nada particular, né? Já salvo algumas exceções, né? Então, assim, mas tem que cuidar, né? Daí não adianta, assim, mandar uma mensagem para a professora no WhatsApp e querer que ela responda no mesmo segundo, no mesmo minuto. Por quê? Porque tu garante que tu mandou, mas tu não garante que o professor leu, né? Ou o que acontece também, né? O WhatsApp aparece para ti naquela tua mensagem inicial, mas tu às vezes não lê. Ah, agora eu não tenho tempo, tá? Mas vi que a pessoa mandou, depois eu olho. Aí depois eu olho e se perdeu ali no meio do caminho e tu não garantiu nada, né? Então tem que cuidar, tá, pessoal? O WhatsApp não é garantia de entendimento. Ela é que nem essa comunicação ativa ali, ó. Garante que a informação seja distribuída, mas não verifica se chegaram e se foram entendidas. Será que aquela informação que tu mandou pelo WhatsApp, tu realmente tem certeza que a pessoa entendeu o que tu estava falando? Né? Então tem que cuidar. Hein, Próximo. prof? Oi. Um parênteses aqui, rapidinho. Eu moro num condomínio aqui, aí eu tenho uma portaria, né? Daí, tipo, todo mundo tem o WhatsApp da portaria. Aí o que o síndico Sim. resolveu fazer? Criar um grupo com todos os condôminos e Sim. botou o WhatsApp de todo mundo lá. Aí agora Sim. o pessoal sabe que eu faço TI, aí todo mundo pode pegar meu número lá. Daí ficou mandando mensagem: ah, minha impressora aqui, tem como me ajudar? Ah, a internet aqui caiu, não sei o quê. Aí Faz eu parte, né? sabe? Tipo, porra, e não pediu nada, ele simplesmente criou e já era. Mas eu vou dizer que assim, ó, eu moro em 2 condomínios, na praia e aqui, né? Eu moro em Canoas, no condomínio fechado também. O Bernardo até teve aqui pegando o prêmio da Hackathon, né, Bernardo? E é o seguinte, aqui também o síndico criou, e lá na praia também, e botou todo mundo. Só que assim, agora eu troquei de condomínio, né? Mas na praia, a gente tinha 400 casas no mesmo condomínio. Imagina. Pensa o que é. Aí os grupos só vai até 250, né? Então, tu tinha 250 condôminos brigando no grupo do WhatsApp. Não, assim, olha. Aqui ele foi mais esperto. Aqui tem menos, né? Tem Aham. metade. E ele criou um grupo que só o admin pode escrever no grupo. E Ah, só ele é o admin. Daí ninguém escreve nada, é só pra mandar recado. Mas mesmo assim, de qualquer forma, todo mundo tem acesso ao número de todo mundo, entendeu? É exatamente. meio tipo, ele não pediu autorização pra mim, pra Sim. ninguém. Ele simplesmente pegou e criou. Ah, eu poderia sair do grupo? Ah, posso, mas. Ai, mas Sim. foda-se também. Daí tu responde as pessoas e diz que, não vou te ajudar, sei lá. Tipo, Ah, mas não daí, vai morrer, Não, tá não, mas ligado? mas, é o que eu cara, tô daí querendo dizer. É que eu tô- ele é o vizinho ruim. Ai, que vizinho antipático. Não Ah, mas tu não vai respondeu. morrer respondendo as pessoas. A pessoa fez isso para Esse facilitar não a é o problema, comunicação, Tiara. né? Esse não é o problema. O problema é a questão que o professor está falando de privacidade, entendeu? Que todo mundo tem o WhatsApp de todo mundo. Esse é o ponto, entendeu? Ai, que tipo, tu não vai morrer, tá ligado? De ter teu WhatsApp vazado. Mas é privacidade, é comunicação, entendeu? Tem que se avaliar até que ponto tu quer estar lá com o teu número exposto ou não, né? É verdade. Mas vamos seguir, então, olha só. Comunicação ativa, então, tá? Vamos considerar o WhatsApp comunicação ativa. A gente distribui, mas a gente não tem aquela garantia 100% que realmente a pessoa leu e entendeu a mensagem que tu está colocando. Comunicação passiva. Comunicação passiva é quando você busca a informação, tá? Então, a informação está num site da intranet, por exemplo, o Moodle. O Moodle é comunicação passiva. Eu posso ir lá, colocar minha aula, colocar o link do YouTube, que eu gravei, mas o aluno tem que ir lá e buscar a informação, né? Então, não é uma comunicação interativa, por exemplo, a aula nossa que nós estamos fazendo aqui, eu já estou tendo feedback de vocês, né? Vocês falam comigo, a Chiara fala, o Alessandro, o Douglas, alguns são mais quietos, mas vocês já me dão um feedback. Se vocês estão me ouvindo bem? Sim, professor. Estão entendendo? Ninguém fala, a gente acha que sim.
né? Mas querendo ou não, eu tenho um feedback. Na comunicação passiva, não. Eu coloco lá, pessoal, a aula está no Moodle. Pronto. Né? E deu. E o aluno tem que buscar, o aluno tem que ir nesse repositório. Então, esta é uma comunicação passiva. Requer, então, que o destinatário acesse o conteúdo da informação do seu próprio critério. Muito bem. Qual é o maior problema que a gente tem hoje, tá? São as reuniões. Vocês talvez não sejam gerentes de projeto, mas quem já está no mercado, por exemplo, lá o Otávio, tá? O Alessandro, tá? Sabe que o GP tem muita reunião, né? Alguém de vocês participa de muita reunião? Eu. Ó, a Kiara já participou de muita reunião. Se vocês pararem para pensar, tem reunião do planning, tem reunião de retrospectiva, tem a daily, ou seja, o nosso mundo de TI é um mundo com muitas reuniões, tá? E às vezes essas reuniões não são efetivas, não são reuniões que realmente são produtivas, né? Tu vai lá, sai, participa da reunião, e ai, que reunião, nem precisava estar aqui nessa reunião, né? Então, existem algumas técnicas que ajudam a trabalhar reuniões mais produtivas. Essa técnica eu usei muito, que é do Pomodoro, tá? É um método de gerenciamento de tempo desenvolvido por Francesco Cirillo em 1980, e tu usa um reloginho de cozinha, né? Esse reloginho, eu tinha esse reloginho, a gente tinha um colega que trabalhava na Tramontina, a Tramontina vendia esse reloginho de cozinha, então ele comprava pra gente. Então, esse reloginho, tu pode colocar 5, 10 minutos, ele vai fazendo tic, 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 até a hora que dá, ele, né? Daí ele apita. Como é que eu trabalhei durante muito tempo com essa questão dessa gestão do tempo? A gente fazia assim, ó, a gente entrava numa reunião, esse tipo de forma ajuda muito naquelas reuniões, assim, uma reunião de debate, sabe? Uma reunião grande, assim, de 2 horas, e onde que tu tem muito gestor, né? Porque o que que acontece numa reunião de projeto? Uma reunião de projeto mais técnica, né? Então, isso funciona. Por que que funciona? Porque, assim, ó, evita aquela situação, assim, de que tu tá resolvendo um problema do projeto, aí tu chama a pessoa, né, João? Aí o João, hã? O quê? Pode repetir, por favor? Porque eu estava aqui vendo uma coisa importante, sabe? Aquelas coisas assim que tu vê que a pessoa não estava nem aí para tua reunião, não estava prestando atenção, aí quando tu chama ela leva um susto, né? Então, o Pomodoro, a gente fazia o seguinte, combinava com todos os gestores, olha, a gente vai usar o Pomodoro, todo mundo aceita? Sim, aceita. Então, tu faz o reloginho do Pomodoro ajustar um determinado tempo, 25, 15, 10, a gente geralmente fazia 15 minutos. Então, nos próximos 15 minutos, ninguém pode mexer no celular nem no computador, só pode prestar atenção na reunião, entendeu? Então, a reunião ela ficava mais produtiva, que todo mundo estava olhando a pessoa que estava apresentando. Aí dava 15 minutos, tinha um timerzinho dizendo, né, apitava. Aí, tu dava uma pausa de 3 a 5 minutos e o pessoal levantava, podia ir no banheiro, podia acessar o celular, tal. E aí dava de novo o bip, todo mundo voltava. E assim tu fazia ciclos de 15, 20 minutos, muito mais produtivos, né, do que aquela reunião longa, sem pausa nenhuma, que o pessoal lá não presta atenção igual, tá? Então, aqui foi uma técnica que é bastante usada aí em algumas empresas de software. Muito bem, outra coisa também, algumas dicas aí para conduzir reuniões eficientes, principalmente reunião mais técnica ou reunião de tomada de decisão. Então, assim, tu é o GP, tá? Então, marca a reunião com antecedência, primeira coisa. E envia a agenda. Olha, a gente vai trabalhar, essa reunião tem 2 horas e a pauta é essa. E não foge da pauta. Se você foi convidado para essa reunião, significa que você é importante. Então, pelo menos lê o assunto da reunião, se tem alguma coisa para levar, se prepare. Compartilhe toda a informação relevante. Sem conversas paralelas. Permaneça no tópico, né? Aí é uma reunião técnica sobre arquitetura e o cara começa a falar do banco. Não, mas olha só, o banco de dados é esse problema. Peraí, pessoal, a gente está falando sobre arquitetura. Volta para arquitetura. Reunião de banco a gente faz depois. Chegue 5 minutos antes, né? O pessoal às vezes chega sempre atrasado nas reuniões, sempre. Tentar não usar o telefone. Terminou a reunião, quem que ficou pendente do quê? A Kiara vai ficar responsável por isso aqui, o Douglas vai ficar responsável por isso aqui. Já manda um e-mail passando para todo mundo quem que ficou responsável pelo quê. Porque é o seguinte, ó, se tu esquece de mandar um e-mail, muitas pessoas, elas nem anotam nas reuniões.
Elas estão lá assim que o cérebro delas é tão boa, né? O cérebro é tão bom que grava tudo, né? Só esquece depois tudo, mas grava tudo na hora, nem precisa de papel, caneta, nada. Assim, ó, a pessoa entende tudo, né? E aí, se não tem alguém fazendo uma ata e botando que cada um ficou comprometido de resolver, já era, a pessoa esquece, tá? Seja breve e conciso, discorde sem ser agradável. Ih, já vi muita reunião pegar fogo em projeto. Traga papel e caneta, sem interrupções, todos devem participar. Comece e termine no horário. Agenda de coordenador, gerentes, são muito disputadas, né? Então, você tem que ter, principalmente assim, vamos supor que você trabalha em grande empresa, Dell, HP, né? A Google, sei lá, alguma empresa grande, né? Tem que começar e terminar no horário, que provavelmente ele já tem uma outra reunião começando. Então, não deu para tocar esse tópico nesse horário, marca uma outra reunião. E desafie ideias ao invés de pessoas, né? Às vezes tem a gente, com certeza, né? Eu tenho certeza que vocês, assim como eu, já trabalharam com alguma pessoa que você não acha tão legal assim. Esse dev, tu sabe que não é tão bom, tu já não gosta de trabalhar com ele, mas infelizmente ele caiu no teu projeto. Daqui a pouco ele entra com uma ideia que pode até ser legal, mas tu já não vai muito com a cara dele, daí tu já acaba com ele, sabe, numa reunião. Né, essa ideia aí não é legal. Mas o coitado até tinha uma ideia boa. Então, tentem desafiar ideias ao invés de pessoas, né? Então, algumas dicas aqui para as reuniões. Mas vamos lá. Agora vamos falar sobre o plano de comunicação, que é esse artefato aí que vocês vão desenvolver para mim. O plano de comunicação que vocês vão fazer para o projeto tem essas 5 colunas. O evento, 6. Evento, objetivo, responsável, envolvidos, frequência e duração. Tá? Então, aqui a gente está levantando o que a gente vai comunicar, por que a gente vai comunicar, quando a gente vai comunicar, por que a gente vai comunicar, para quem a gente vai comunicar. Tá? É como se fosse um 5W2H, tá? Evento, objetivo, responsável, envolvidos, frequência e duração. Aqui eu trouxe vários exemplos para vocês, tá? Então, vamos lá. Eu vou trabalhar num modelo mais tradicional. Meu modelo tradicional tem uma reunião de alinhamento semanal. Qual é o meu objetivo? O gerente do projeto e a equipe e a direção, tá vendo que eu coloquei o diretor aqui? Discutem o progresso do projeto, o controle do cronograma e algum risco que foi levantado. Quem marca essa reunião? O GP. Quem ele chama? GP e equipe. Qual é a frequência? Uma vez por semana, 2 horas de duração. Tá vendo? Então, nesse evento de comunicação, eu tenho tudo alinhado. O que eu vou fazer, quando eu vou fazer, por que eu vou fazer, quem eu vou envolver e assim por diante. E aqui eu posso ir criando vários eventos de comunicação. Por que eu coloco os eventos de comunicação aqui? Porque aqui eu já identifico quais são as minhas reuniões de projeto, o que eu tenho que enviar, quando eu tenho que enviar. Se eu tenho um cronograma, que eu tenho um projeto de 6 meses, eu já coloco na agenda do meu diretor, os próximos 6 meses de reunião que ele vai ter, entendeu? Então, eu já organizo, porque tu é o GP, tu é o gerente do projeto, tu tem que organizar as comunicações. Então, tu não pode marcar uma reunião com o diretor um dia antes, porque ele não vai ter agenda para te atender. E aí, se tu tem um risco que tu tem que falar para ele, tu não vai conseguir. E aí, tu vai jogar para outro mês. E aí, o teu projeto já atrasou. E daí, aquele risco pode acontecer, o teu fornecedor pode atrasar. E aí, tu te ferrou. Entendeu? Então, assim, reuniões são bem importantes. São tomadas de decisão. E não só reuniões. Então, aqui a gente tem outros exemplos. Ó. Relatório de desempenho do projeto. Qual é o objetivo? Enviar a todos os envolvidos o status. É o GP também. Toda a diretoria e vice-presidente, quinzenal, e não tem duração porque eu estou enviando o e-mail, né, o relatório. Reunião com diretoria. Aqui o gerente do projeto vai apresentar os marcos do projeto, a meta, os riscos. Quem marca, olha aqui, vai ser o gerente funcional, porque ele tem um contato maior com o diretor, né? Então, a gente deixa ele marcar. Mensal, 2 horas. E-mail de status das atividades. E assim por diante. E aqui eu posso ter reunião de kickoff e encerramento, posso ter relatório executivo, eu posso ter news da empresa, eu posso ter status, progresso, encerramento, reunião diária, atualização, e-mail de encerramento, comunicação de mudança, eu posso ter um monte de eventos de comunicação, tá? Então, o que eu quero que vocês façam para mim? 10 eventos de comunicação. Mas antes, deixa eu terminar os processos.
Depois que eu faço o planejamento das comunicações, eu tenho que fazer a gestão dessas informações, né? Eu criei o plano, marquei todas as reuniões, então agora eu vou fazer rodar, eu vou executar essas reuniões, né? Então eu tenho que gerenciar essas informações que eu vou coletar, que eu vou distribuir, que eu vou armazenar. E aqui um dos pontos bem interessantes são os relatórios de comunicação, tá? O que geralmente pode incluir num relatório de comunicação? Opa, vou dar aqui. Análise de desempenho, situação dos riscos, tarefas concluídas, mudança de escopo, cronograma, término, comentários do GP, o que for. O escritório de projeto pode ter um template já de relatórios que são enviados para a presidência, assim por diante. Aí pode se apoiar no relatório do PMO. Não tem PMO, então é um GP sozinho. E o teu chefe é o teu PO, precisa mandar relatório? Não, o teu PO está ali junto, trabalhando junto, não precisa. Mas acontece que existe um chefe maior que quer saber como é que está todos os projetos da área, precisa mandar relatório? Manda, né? Então, analisa se vai precisar ou não mandar os relatórios de projeto. Como é que eu reporto os relatórios? Geralmente, existem vários padrões, tá? Mas, geralmente, tu põe aqui uma parte do cronograma. Gerentes gostam muito de gráfico, tá? E, geralmente, se tu tem mais de uma página, eles não olham. Então, eles gostam de olhar e saber se o projeto está bom ou não. Então, geralmente, eu sempre tive uns 5, 6 projetos juntos, né? E eu mandava todos os meus reportes na sexta-feira. Geralmente, o gerente que te ligava 5 minutos depois de receber o e-mail era o gerente que via esse semáforo. Tá vendo esse semáforo que está aqui? Verde, amarelo e vermelho. Quando o projeto estava no amarelo ou no vermelho. Se o projeto estava no verde, ninguém te ligava. Estava tudo bem. Eles olham, tá verde, tá ok, tá ok. Se o projeto está no amarelo ou no vermelho, eles ligam para saber o que está acontecendo. Outras opções que dá para colocar também é o que tu realizou. Ó, por exemplo, aqui era para o sprint. Então, eu tinha um relatório que ia para a minha diretoria e que eu trabalhava com metodologias ágeis. Viu como as coisas elas se interagem entre si? Né? As ferramentas e técnicas, o GP escolhe. Então, aqui tu tinha as sprints, tu tinha as user stories, estava trabalhando, ó, relevância, arquitetura da ferramenta, cadastros, formulários, as mudanças, as próximas atividades, os riscos, as pendências de quem estava com as pendências e os comentários. Ó, ao final da sprint 1, o backlog total era de 26 user stories e 194 pontos de complexidade. A gente jogava, né, os pontos do Scrum. Agora, final da sprint 2, o backlog contém 30 US e 245 pontos de complexidade, conforme representado no gráfico de barras da página anterior. E assim por diante. Ó. Na retrospectiva, alguns pontos positivos. Melhoria da comunicação. Viu, pessoal? A gente batalha, mas sempre tem problema de comunicação. Time novo, projeto vai começar, o time é novo, sempre tem problema na comunicação. Né? E assim por diante. Depois de fazer gestão, tu tem que fazer o controle, né? E cuidado com a comunicação. Cuidado como é que tu vai divulgar isso, como é que tu vai controlar o que tu está informando. Então, controlar a comunicação é o processo de monitorar e controlar essas comunicações durante todo o ciclo de vida do projeto. Então, as informações podem ser controladas através de reuniões, conferências, mas o que vocês têm que cuidar? Das mídias sociais, né? De divulgar alguma coisa no WhatsApp, liberar alguma coisa para o YouTube que não era para ser liberado, alguma mensagem que caiu na mídia que não era para cair. E aqui eu vou contar um fato muito interessante para vocês, mas essa eu não posso gravar. Quem veio na aula... Então, dentro dos projetos, a gente tem que controlar muito como é que é essa informação, né? Como é que não pode deixar vazar as informações, tá? Porque elas são muito importantes. E aí, uma informação que vazou, ela pode ter problema no projeto. Então, por exemplo, assim, ó, tu vai lançar um produto novo no mercado, tu tem um time to market. Se alguém lançar antes de ti, tu perde. Então, são informações que não pode vazar, por exemplo, quando é que vai ser o lançamento de tal plataforma e assim por diante, tá? Porque senão isso pode impactar em algum detalhe do projeto. Feito isso, agora nós temos meia hora, 18h32, para a gente começar o nosso plano de comunicação, certo? Então, eu vou... O que é o plano de comunicação? Eu quero 10 eventos de comunicação. Uma planilha do Excel com aquelas 6 colunas.
vocês escolhem os eventos de comunicação que vocês querem colocar dentro do projeto de vocês. Vocês são GPs, vocês mandam, vocês escolhem o plano de comunicação, ok? Eu só preciso que eles estejam dentro da planilha bem documentados.